Agora, no final desse processo, vocês vão ver duas técnicas de escratificação. Vou mostrar uma técnica de escratificação no dente 11 e uma técnica de escratificação no dente 21. Aqui no dente 21, eu estou fazendo a técnica de escratificação, onde eu faço a escratificação com pigmentos antes da camada de dentina. Então, o que eu faço? Eu estou colocando o pigmento azul ali na minha concha palatina para evidenciar essa translucidez. Depois eu venho com o pigmento branco fazendo o meu halo, abaixo da camada de dentina. Então, se eu sei que vai ficar abaixo da camada de dentina, eu posso deixar esse pigmento um pouquinho mais evidente. Por quê? Porque depois eu vou colocar uma resina que tem uma média opacidade, ou até mesmo uma opacidade alta. Então, esse pigmento não pode ficar muito sutil. Por quê? Porque senão ele não vai aparecer embaixo da dentina que eu estou colocando. Então, essa é a técnica que eu utilizo. Inclusive, com essa técnica você pode fazer de camada única. Por quê? Você pode fazer a estratificação aqui embaixo e finalizar com uma BW, já finalizar com uma resina BL2, desde que tenha um alto brilho e polimento, tá? Então, eu venho agora, ó, vou fazer a minha camada de dentina para esse dente. Então, eu vou colocar uma dentina mais fina, justamente para eu conseguir ver um pouco do pigmento que eu coloquei embaixo, fazendo a minha escratificação. Então, eu vou ajustando a minha resina, como vocês já sabem, colocando ali respeitando o perfil de emergência na cervical, inclinando a minha espátula para deixar essa resina mais fininha na incisal, para eu já conseguir ver ali aquele pigmento por transparência, tá? Óbvio que nada muito evidente. Agora, eu venho construindo os meus mamelos, né? Geralmente, nesse processo, eu não deixo um mamelo muito marcado. Eu vou abrindo, depois eu vou fazendo os risquinhos. Por quê? Porque eu quero só ver por transparência aquela translucidez que eu criei embaixo. Então, não se eu deixar muito aberto e muito marcado, vai aparecer muito esse pigmento azul e o pigmento branco. Então, não faço isso, tá? Então, eu separo ali em 3, mas como vocês podem ver, ó, eu não deixo nenhum mamelo aberto, porque senão vai marcar demais o azul. Eu faço realmente como se fosse um degradê, só deixando essa resina mais fininha, com os risquinhos para ficar mais natural. Agora, para finalizar, eu venho com uma resina semi-translúcida em cima. Por quê? Porque é um efeito que vai deixar o meu resultado mais natural. Sempre que eu quero um resultado mais natural, além da minha camada de dentina, eu coloco uma resina semi-translúcida em cima, seja ela WE ou MW. Então, nessa técnica que a gente coloca o pigmento primeiro, antes de todas as camadas, né, de dentina e de esmalte, eu posso tanto fazer ela de camada única, por exemplo, um paciente que quer um dente bem branco, e não tenho tanto espaço também, né, já que vai ser só uma camada, um dente que é mais volumoso, então eu escratifico com pigmentos e coloco uma única camada de dentina, de uma resina de dentina ou de corpo, né, em cima, desde que ela tenha um ótimo brilho. Por exemplo, eu poderia ter finalizado esse dente só com uma resina BL2 ou uma resina BW. E depois, no acabamento e polimento, eu ia ajustando a translucidez que eu quero que aparecesse, desgastando essa região incisal. Lembrando que, como é uma camada única, ou de BL2 ou de BW, uma resina de corpo ou de dentina, essa translucidez ela não vai ficar tão evidente. Então, para eu chegar na translucidez que eu fiz embaixo, eu vou ter que desgastar um pouquinho mais. Ou, então, eu posso fazer como eu fiz aqui, né? Mesmo assim, fazendo a estratificação embaixo, eu coloco uma última camada de esmalte para deixar esse resultado mais natural. Então, sempre que eu quiser mais naturalidade, no meu caso, ou eu termino com uma resina de esmalte, se for um caso de facetas que não são super claras, ou eu finalizo com uma resina semi-translúcida.